Cicatrizes em cirurgia plástica. Como cuidar e sempre vou tê-las? Sim. Os pacientes nos perguntam se é possível realizar uma cirurgia plástica sem cicatrizes e a resposta é não. Mesmo a lipoaspiração, que possui múltiplas cicatrizes de 1 centímetro, pode te trazer cicatrizes que incomodem no futuro. Nós precisamos alinhar sempre com os pacientes que a cirurgia plástica vai te devolver um melhor contorno corporal, uma mama bem posicionada, um lifting na face, mas sempre às custas de uma cicatriz. Doutora, eu estou te procurando porque a sua cicatriz é boa. Esse é um pensamento de todos os dias do nosso paciente, mas totalmente errado. A cicatriz não depende do cirurgião. É claro que um cirurgião plástico que passou por uma boa formação, ele vai ter uma sutura sempre por camadas, juntando bem os bordos, que é um dos fatores que vão te trazer uma cicatrização mais orientada e com probabilidade de ser de melhor qualidade. Mas os fatores que influenciam a cicatrização dependem em grande parte, na sua maioria, do paciente. Primeiro é a genética. Se o paciente tiver alguma genética para cicatriz hipertrófica e queloide, por melhor que seja a sutura do cirurgião, essa cicatriz vai se comportar dessa forma. Por quê? É uma hiperprodução de colágeno na cicatriz, que é inerente ao paciente. Ele produz mais colágeno do que as cicatrizes normais e ela, em excesso, transborda, ultrapassa os bordos dessa cicatriz, configurando uma cicatriz mais alta, mais dura, que nós chamamos de cicatriz hipertrófica e queloide. Segunda coisa é o comprometimento do paciente com o pós-operatório e o respeito às orientações do cirurgião. Se você no pós-operatório realiza muitos movimentos que são contrários à força de cicatrização, você estará grande parte do tempo afastando os bordos dessa ferida por movimentos inadequados, sejam com os braços, sejam com o rosto, e isso vai te predispor a um maior depósito de colágeno ali e uma cicatriz mais larga ou mais alta. Terceiro, são fatores do paciente externos, como o tabagismo, que também atrapalha a cicatrização, deficiências nutricionais, e por isso nós precisamos sempre alinhar com o paciente que ele esteja totalmente equilibrado para passar por essa cirurgia. Os pacientes precisam entender também que a troca por uma cicatriz, ela é definitiva. Doutora, minha cicatriz não vai sumir? Não vai sumir. Você vai ter essa cicatriz para sempre com você. Então, se você tem um desejo de levantar a sua mama, você tem que estar ciente de que a retirada de pele ou a simples inclusão de uma prótese de mama, ela vai te gerar uma cicatriz, uma marca no seu corpo, que ela vai ficar ali para sempre. Ah, doutora, mas é uma linha muito fina, pode acontecer? Pode acontecer. Grande parte dos casos a nossa cicatriz é bem sucedida? Sim, mas ela existe. E você tem que estar com a cabeça muito preparada para olhar no espelho e aceitar essa troca que você mesmo escolheu fazer, de tirar um peso, tirar uma mama caída por uma mama mais bonita, mais bem posicionada, mas com cicatrizes no local. E aí a terceira coisa muito importante sobre cicatrizes é: a grande maioria delas tem tratamento. Nós temos cicatrizes hipertróficas que, com o uso de corticoides tópicos, com o uso das fitas de silicone, atualmente com o uso de lasers ablativos ou não ablativos, como Lavian, como laser de CO2, a injeção de corticoide nessas cicatrizes, nós podemos modular o excesso do depósito de colágeno e produzir cicatrizes mais fininhas e também mais claras. Quando nós estamos falando de queloide, queloide já é uma condição genética de cicatrizes que ultrapassam o bordo da ferida e que a gente deve conversar muito bem, porque todas as cicatrizes do paciente no corpo terão essa condição mais alta. Então, na maioria das vezes, nós não operamos o paciente com queloide ou nós alinhamos com eles uma radioterapia, uma beta-terapia depois, para tentar impedir essa proliferação exagerada dos fibroblastos na ferida,
que culminam em muito depósito de fibras colágenas ali. Na nossa clínica, nós sempre prezamos por uma boa conversa com o paciente para explicar a ele que o repouso pós-operatório ele é fundamental para um processo de cicatrização alinhado e cicatrizes bonitas. Mas nós também abrimos mão aqui e utilizamos muito o kinesiotaping, aquela fita de atleta, para que segure as nossas cicatrizes e impeça o movimento, porque a gente sabe que muitas vezes o paciente não nos obedece por completo no pós-operatório. Então, o nosso paciente fica com o kinesiotaping na cicatriz do abdômen, na cicatriz da mama e muitas vezes em cicatrizes faciais até o período de 60 dias, que é quando acontece o surgimento de cicatrizes hipertróficas e queloide. É errado o paciente achar que na primeira semana ele já vai ter um queloide e que a cicatriz está muito bonita. Na primeira semana, o processo de cicatrização está começando. E esse processo de cicatrização ele só finaliza com 1 ano. Então, o seu acompanhamento aqui na clínica vai até 1 ano e a gente vai moldar, tratar e cuidar dessas cicatrizes para que elas sejam, sim, as mais bonitas, discretas e imperceptíveis, especialmente na penumbra. Mas isso depende de nós dois, do paciente e do cirurgião.